Boa tarde, começando mais uma sexta-feira de live aqui no meu Instagram com o tema família. E nesse mês de abril estou aqui falando de casamento. E o tema da nossa live de hoje é casamento nas finanças. Na semana passada fiz uma live que rendeu muito, né? A live da semana passada foi sobre briga limpa, briga suja. E pensando nas áreas que mais nós temos dificuldade, que dá muita briga entre o casal, é na área das finanças, né? Então, como continuando aí o assunto da semana passada, vou esticar um pouquinho da briga, né? Da briga limpa, da briga suja, na área das finanças, que é uma área, assim, que traz muitas dificuldades. O meu trabalho aqui no consultório como psicóloga, já há 25 anos, ouvindo histórias, ajudando casais e família. A minha área como terapeuta de casal e família acaba trazendo e enriquecendo muito. Então, trazer esses conteúdos para mim é uma alegria, é um prazer. E pensando também na prevenção. Muito das orientações que eu dou aqui no meu Instagram ajuda muito você e sua família a ter uma família mais saudável. E falando aí do tema para a gente ter uma live bem objetiva aqui, e uma das áreas com mais dificuldade na família é a área financeira. Eu falo como profissional, falo como terapeuta de casal e família, porque nós vemos muito essa demanda, minha colega Fatinha tá aí, prova disso, e falo também como pessoa. Nunca deixo de me incluir nos assuntos da minha live, né? Algumas vezes até cito também a minha vida, o exemplo da minha casa, porque tudo que eu falo aqui de família aplica-se a mim também, porque eu também tenho uma família, vim de uma família, então os conteúdos que servem para você, servem para mim também. E uma das áreas com mais dificuldade aí é a área financeira, porque vários assuntos precisam ser entrados em acordo e as finanças também é muito difícil. Por que é difícil a área financeira no casamento? Primeiro eu colocaria como os modelos familiares. São duas pessoas que vêm com experiências financeiras das suas casas. Muitas crenças, tem pessoas que vêm para o casamento depois de assistir a família falindo, de pessoas que vêm para o casamento de famílias que vieram muito abastadas, são pessoas que não sabem viver com o mínimo, pessoas que vêm de um modelo de administração financeira, vai entrar em choque com o cônjuge, com o parceiro. Então, esse primeiro motivo é o que traz muita dificuldade financeira. E até porque através das finanças nós também demonstramos quem somos, nossa identidade, nossas crenças, nossos valores. Você quer conhecer uma pessoa? Vá olhar o extrato da conta, vai olhar se a pessoa tem um cheque, antigamente tinha um cheque, vai olhar os canhotos do cheque, você vai conhecer quem é a pessoa. Vai olhar a fatura do cartão, onde ela gasta o dinheiro, você vai descobrir quem é a pessoa pelo modo onde ela gasta e aplica o dinheiro, a forma como ela administra. Então, o dinheiro, ele revela muitas vezes quem nós somos. E eu quero colocar aqui, né, que aqueles casais, eu estou passando aqui orientações no âmbito da prevenção. Mas tem pessoas que já estão num âmbito mais complicado. Para esses casais que apresentam demandas já de confusão, dificuldade no relacionamento, problemas, às vezes até traições no passado e tantas outras coisas, tendo dificuldade nessa área financeira, não basta apenas a orientação. Aqui as lives é no sentido de prevenção, mas só o conteúdo, só ter consciência, muitas vezes não resolve. As pessoas precisam de uma ajuda mais avançada. É aí que entra o trabalho do psicólogo, do terapeuta, a terapia familiar, para ajudar a harmonizar, cada um reconhecer seus padrões, suas crenças, para ter um casamento melhor, uma família melhor. Então, quero fazer aqui nessa live duas etapas. A primeira, onde eu vou levantar os problemas. E a segunda, onde eu vou trazer orientações para resolver os problemas. Então,
como primeira parte, quero colocar e ser bem objetiva, colocando 5 erros comuns nos casais que na área das finanças. 5 erros comuns que acontecem, mas a palavra comum não significa normal, né? Então, às vezes a gente fala, é comum isso. Não aceite as coisas erradas, porque é comum, porque todo mundo faz. Mas eu quero colocar 5 erros que normalmente a gente encontra nos casais e que vão gerar muitos problemas. 5. O primeiro, a falta de comunicação. Tem casais que não conversam sobre dinheiro. Aliás, até evitam. Não querem conversar sobre a questão financeira, querem desconversar o assunto. As coisas podem estar avançando ou podem estar diminuindo ou com problema. E aqueles casais não conversam. Então, a falta de comunicação entre o casal gera muito problema. Quando a gente atende casais no consultório, com a terapia de casal, muitos casais começam a conversar e conhecer o outro na terapia. É muito interessante a terapia de casal, porque quando a gente faz o atendimento do casal junto, o psicólogo faz perguntas e o fato do cônjuge responder na frente do outro, às vezes a esposa olha assustada, o marido fala, nossa, não sabia disso, não sabia que você pensava isso. Então, na terapia é uma oportunidade das pessoas falarem e serem ouvidas, porque em casa falou, mas parece que a gente não ouve. E quando vai num ambiente profissional, gente, tudo é diferente, então vale muito a pena. E eu coloco como primeiro item a falta de conversar sobre finanças, a falta de conversar sobre como foi o seu modelo familiar. Às vezes você convive com uma pessoa e às vezes na hora que ela conta que ela passou na vida um aperto financeiro, que passou na vida uma falha ou que viveu uma vida super folgada, sem preocupações, vai revelar muitas coisas dos conflitos na nossa casa. Então, primeiro, o erro mais comum é não conversar sobre dinheiro. Segundo erro nos casais para afetar a área financeira, falta de parceria, falta de tratar as demandas do casamento como nosso. Quando nós entramos, como nós somos solteiros e antes de entrar nessa parceria aí de casamento, quando a gente é solteiro, nós usamos o vocabulário meu, seu, mas quando casa, precisa ser transformado em nosso. Gente, para mim isso é tão óbvio, né? Para muita gente isso é óbvio. Mas quando a gente atende casais, gente, esse óbvio não é tão óbvio. Muitos casais não percebem, mas quando vão conversar, até mesmo na terapia, que a gente vai ouvindo, as pessoas soltam sem perceber aquilo que está no inconsciente. Elas soltam, o meu carro, o meu dinheiro, eu paguei a minha conta. E depois quando você pergunta, ela fala, não, nós vivemos nosso, na minha casa é tudo compartilhado. Mas é tão inerente sair que a pessoa não ouve o que ela fala. E muita gente na hora de conversar tá tão embutido o meu, o seu, e não usa o nosso. Então, um grande problema nos casais, financeiramente falando, é não tratar tudo como nosso. A dívida, mesmo que um fez, a dívida dos dois. A herança, mesmo que um recebeu, ele tem a prioridade, né, na decisão, na escolha, mas aquele dinheiro vem para os dois. Então, tudo que um ganha é do outro também. Se um trabalha e o outro precisa ficar em casa, o salário de um é do outro também. Então, quando o casal vive assim, diminui muitos problemas. Então, esse é um grande erro, não viver financeiramente como nosso. Terceiro, grande erro nos casais que afeta o financeiro, colocaria aqui como segredos financeiros. Segredos, isso revela a individualidade. O cônjuge, ele quer comprar, ele quer adquirir e ele faz escondido. Nossa, gente, atender no consultório, a gente entra na demanda das famílias e tem muita gente que faz isso. Muitas esposas que fazem isso. Marido também. Geralmente, quando a gente fala de dinheiro, logo as pessoas falam, a esposa esconde que comprou as coisas, né? Compra uma bolsa, compra uma coisa escondida. Mas, às vezes, o marido também, ele também compra coisas escondidas. Eu diria que não tem muita coisa que o homem compra que não tem como esconder, né, gente? Às vezes o homem compra escondido um carro e ele vai andar no carro, obviamente que a mulher vai saber que ele comprou.
Mas muitas vezes o homem decide coisas, compra, vende, faz sozinho, em segredo. Isso é uma tragédia para o casamento. É considerado, gente, uma traição. Muitas pessoas pensam que traição é só sexual, mas a traição também é financeira. Quando você faz combinados no início da jornada 2 e lá no meio do caminho um decide tomar decisões escondidas do outro, se tornando independente. O casamento foi feito para andar a dois. Se tem decisões secretas, escondidas, não é a proposta de viver a dois de um casamento. Quarto problema dos casais na área financeira, a má administração financeira. Dentro dessa má administração, eu colocaria uma palavra que representa tudo, que é falta de planejamento. Aí não importa se a família tem muito ou pouco, né? É o planejamento que não existe. Algumas famílias têm demais, né? Gastam demais, outras famílias gastam de menos. Tem casais com muitos problemas, porque um dos dois, segura o dinheiro demais. E tem famílias, casais que brigam porque um ou outro solta o dinheiro demais. Então, todos os exageros de ambos os lados significa falta de planejamento. Então, esse também, a administração financeira é também um grande erro nos casais. E o quinto que eu colocaria, claro que existem muitos problemas, porque ao atender casais e família, muitas coisas são individuais, é próprio de cada casal. Então, essas orientações, esses erros que eu estou colocando, são muito generalizados. Quando a gente faz um atendimento individualizado para um casal, nós vamos ver os erros daquele casal. Não significa que só existe esses. Eu coloco esses como aqueles que eu mais visualizo, que traz mais dificuldade. Então, o quinto erro aqui é ter a desigualdade nas contribuições. E essa desigualdade não significa questão salarial, um receber mais, o outro receber menos. Aqui não estou colocando desigualdade no salário, é desigualdade na contribuição, porque cada um contribui do seu modo e das suas possibilidades. Tem uns que contribuem financeiramente, outros contribuem com serviço, outros contribuem com incentivo, outros contribuem fazendo economia. Então, precisa haver um equilíbrio, porque um dos dois vão se sentindo lesados, vão se sentindo pesados, é um desequilíbrio. Então, isso traz muita diferença aí, muito problema. Eu colocaria até como exemplo, que eu ouço alguns casais falarem, é a tal da mesada. E a mesada, isso mesmo, tem casais que vivem o marido dando mesada para a esposa. E isso, gente, mesada foi feito para dar para filhos aprenderem a administrar, receber seu dinheiro, aprender a administrar as finanças. Mas a esposa, ela está no mesmo nível ali do marido. Ela precisaria administrar o dinheiro junto, não apenas uma mesada. Porque muitas vezes eu já atendi, né, famílias, casais, que eles decidem receber mesada e não é uma coisa só imposta pelo marido. Às vezes a esposa gosta de receber mesada para ter aquele dinheiro livre para ela viver, né? Mas isso equivale a filho. É como se existisse um pai e a esposa e os filhos acabam se tornando iguais. Então isso prejudica a hierarquia até familiar. Eu já atendi aqui famílias que o marido dava uma mesada para a esposa e a mesada para as filhas. E ele ainda, para piorar, a mesada era as três, a esposa e as filhas, recebiam o mesmo valor de mesada. Então, quer dizer, eles não estavam percebendo que aquilo estava prejudicando a hierarquia familiar. Agora, tem um porém dentro da questão das desigualdades aí. Tem casais que casam comunhão parcial de bens, comunhão total, separação total. Gente, essas definições aí da forma de casamento influencia demais a gestão financeira. E o ideal para um casal é casar com a união, né, parcial de bens. Muitos casais eu já atendi com separação total de bens.
Gente, a impressão que dá é que aquele casal nunca consegue se unir. Porque o regime de casamento deles já foi escrito lá, separação, é uma palavra forte. Eles não conseguem unir tem muita dificuldade. Então, é preciso pontuar que toda desigualdade, toda falta de equilíbrio gera muito conflito para o casal. Então, falei aí dos 5 erros mais comuns nos casais. E não posso deixar finalizar essa live sem dizer as 5 ações. 5 ações que nós podemos fazer e agir para a vida da nossa vida financeira. Claro que eu repito, essas ações, elas são generalizadas. Quando eu vou atender um casal, eu preciso avaliar a estrutura desse casamento, dessa família, para traçar as ações que aquele casal precisa. Mas aqui numa live eu vou colocar para vocês um modo geral, 5 ações que podem ajudar a melhorar essa dinâmica da vida financeira. Então, primeiro item, combatendo lá a falta de comunicação. Primeira ação importante, agende conversas sobre finanças. Se a gente não agendar essas conversas entre o casal, nunca vai acontecer. A gente não dá importância, né, para essa área financeira, mas não é conversar. Muita gente conversa sobre finanças assim: você pagou uma conta? Olha, tem que pagar tal coisa. Os nossos diálogos são muito rápidos e andando pela casa, mas é preciso ter essa rotina de ter uma conversa, agendar uma conversa com o casal ali semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, o que for, mas é preciso não esconder assunto, colocar em pauta as necessidades. Se não tirar tempo para uma área tão importante, essa área vai ser prejudicada. Segunda ação importante, gente, para todo mundo. Eu tô falando para casal, né? Porque a live é direcionada a casamento, mas é para todo mundo. Crie uma planilha, crie um orçamento da sua casa, um orçamento mensal. A gente precisa ter esse orçamento. Então, crie um orçamento e planilha. Mas um detalhe, quem vive a 2, a planilha é uma só. Isso também é outro problema que a gente vê nos casais. A planilha, o orçamento, é tudo separado. O marido tem o salário dele e paga as contas dele. A mulher tem o salário e paga as contas dela. E eu não tô falando que isso gera problema, não. Tem casais que fazem as suas definições de quem vai pagar o quê, tudo organizado. Às vezes não tem nem briga mesmo. Mas é cada um administrando individualmente. Essa não é a proposta de um casamento. A proposta de um casamento é ter uma planilha, onde você tem coragem de colocar naquela planilha, visualmente, o que você gastou e que o outro gastou. E aí precisa daquela conversa, porque às vezes a mulher vai lá e coloca um item lá na planilha, e o marido vai lá e já fala: não, isso aqui não é para colocar não, isso não vamos comprar isso. E aí começa essa confusão, mas precisa ser exposto aos nossos itens, os nossos gastos. Então é um orçamento, uma planilha para o casal, para 2 pessoas. Terceira ação importante que vai ajudar em muitos conflitos financeiros. Terceiro, não resolva nada sozinho, não tome decisões sozinhos ou escondido. Gente, esse ponto 3 aqui traz tanta briga, porque quando um toma uma decisão sozinho, escolhe sozinho, acontece várias consequências. Primeiro, a falta de confiança, porque isso aqui também é uma traição. Quando você decide fazer e tomar decisões sozinho e escondido do outro. Segundo, é um risco, porque se aquilo que você decidiu sozinho der errado, você também está sozinho para consertar o erro. Mas quando a decisão é tomada a 2, são 2 pessoas ali pensando para resolver o problema. Então, nós nos protegemos quando tomamos decisões a 2. Quando um não concorda, é aí que está o problema, né? Um quer tomar uma decisão e o outro não quer. Às vezes, aquele que é mais convincente, às vezes aquele que se acha o líder da casa, às vezes a palavra dele predomina. Porque é o marido, porque ele tem um salário, porque ele é o líder da casa. Gente, ele pode até tomar a decisão,
né? E fala assim, não, eu sou líder, eu sou o marido, eu tenho dinheiro. A mulher pode falar também da mesma forma, não, o dinheiro é meu, minha mãe me deu dinheiro, eu vou comprar tal coisa porque minha família me deu. Nós podemos tomar decisões sozinhos, mas parece uma coisa, tudo aquilo que nós tomamos decisão sozinho é muito arriscado a dar errado. E a gente fica o peso de que tudo que a gente faz para consertar é sozinho também. Então, um casal, ele precisa viver em acordo. Então, quando às vezes não tá bom para um, é necessário conversar mais, pensar mais, para poder chegar a uma conclusão. Então, não resolva sozinho, nem decide sozinho. Comunique o seu cônjuge, comunique o seu parceiro, comunique com quem você está caminhando junto. Quarto item importante aqui, uma ação importante a ser tomada no casamento. Priorize o relacionamento, não o dinheiro. Muita gente faz ao contrário, prioriza o dinheiro e não o relacionamento. Isso significa o que priorizar? Ah, nós vamos viver de amores? Não, não é isso que é priorizar relacionamento. Mas muitas pessoas estão mais preocupadas em ter o dinheiro do que ter o cônjuge. Às vezes perde o cônjuge, mas não perde o dinheiro. E não pensa que com o cônjuge ali, a vida a dois, em essa harmonia, essa parceria, você consegue levantar mais recursos. Então, priorizar o relacionamento significa atender as necessidades. Quando a gente vive a dois e prioriza o relacionamento, eu estou disposto a abrir mão daquele dinheiro que eu estava reservando para uma coisa que era minha. Eu abro mão para o bem também do outro. Então, quando a gente vive assim, priorizando o relacionamento, priorizando a necessidade do outro, olhar de forma diferente, a gente vai vivendo com mais harmonia. Porque muitas vezes no casamento a gente olha só para o nosso lado. Quero comprar só aquilo que me interessa, quero ter só as minhas coisas. Então, isso traz muita dificuldade para o casal. E o último item, estabeleça as metas financeiras. Todo casal precisa ter metas, objetivos, onde quer chegar, o que quer adquirir, o que quer ter. Muita gente casa, né? A gente vê os casais novinhos, casam, mas eles não têm. Não é porque não querem fazer metas e objetivos, sonho. Não tem. Então, nós precisamos nos esforçar para dizer como nós queremos estar daqui 5 anos, como nós queremos estar daqui 10 anos, o que nós vamos adquirir. Porque se a gente não estabelecer metas e objetivos, o dinheiro vai de todo jeito. O dinheiro vai de todo jeito. Se a gente não estabelecer lá para onde que eu quero viajar, o que eu quero fazer, qual que é o meu sonho, não vai acontecer. E aí a gente vai viver frustrado e o que acontece dentro do casamento? A gente culpa o outro pela nossa infelicidade, pelo nosso fracasso, por coisas que nós mesmos individualmente não fizemos. É nós individualmente que precisamos batalhar pelos objetivos, metas, sonhos e deixar de culpar o cônjuge por coisas não realizadas. Então, estabeleça ali a dois os objetivos, onde quer chegar, as metas, inclui o que cada um quer e batalhem juntos, né? E nessa direção e nesse objetivo. E eu quero já ir concluindo essa live. Foi bem objetiva, mas eu apontei aqui para você que entrou depois. Eu apontei aqui 5 erros mais comuns que os casais cometem nas finanças e eu coloquei também 5 ações assertivas de que você precisa como casal seguir para ter um casamento harmonioso e consequentemente uma família também. Casamento para mim é muito importante falar de casamento. Embora a gente vive uma época que muitas pessoas estão se separando, divorciando, de fato, esses acidentes acontecem no meio do percurso, mas eu falo que casamento é importante porque ele é o cerne ali, né, da questão, ele é o núcleo principal ali da célula, é ele que dá estrutura, é o alicerce de uma família. Então, a vida a dois precisa ser bem estabilizada para que a gente tenha uma família forte, uma família saudável, para que a gente tenha uma descendência, né, e uma geração que a gente vai continuando transmitindo os valores. Então, tudo começa ali do casamento, que é o casamento que a união ali que vai ter os filhos, vai ter a família. Então, é importante
a gente realmente dar atenção ao casamento. Os casais, né, têm a oportunidade de estar recebendo orientações profissionais, né, para a vida deles. Então a gente vê que muitas pessoas às vezes até sabem, mas não conseguem praticar. E é o que eu falei no início da live, né? O que eu falo aqui são orientações que ajudam na prevenção de alguns problemas para evitar. Mas tem casais que já entraram numa demanda maior e que precisa de uma terapia de casal para que possam enxergar as crenças e como sair. Muita gente sabe que tem um problema, mas não consegue sair desses problemas. E é por isso que existem aí as ajudas, né, as orientações profissionais para isso. Tá bom, gente? Eu quero agradecer, né, que vocês aí entraram. A live vou deixar salva. Compartilhe com algum casal, compartilhe com aqueles que estão até começando a vida 2, né, que precisam começar ali bem orientados. E para você que está me ouvindo, siga essas orientações que com certeza você vai ter sucesso, vai ter uma família aí saudável. Então nós vamos ficando por aqui, quero agradecer a participação, um abraço para vocês e até sexta que vem, tá bom? Um abraço, até mais, tchau!